Então a gente vai conversar hoje sobre essa ideia de a gente pensar o ensino da natação de uma nova maneira, de uma maneira que a gente está acostumado a pensar, e eu vou discutir com vocês esse processo histórico que a gente tem em relação ao ensino da natação. Então eu queria que vocês pensassem rapidamente sobre como vocês estão acostumados a ensinar natação. Pensem nas aulas de vocês para as crianças que estão na adaptação ao meio aquático, pensem nas aulas de vocês voltados para os jovens, para os adolescentes, pensem também nas aulas de natação onde a gente já tem a intenção de ensinar os nados formais. Então pensem um pouquinho sobre a aula de vocês. Legal, Paulinho. Valdir, grande amigo lá da UFRJ. Oi, Marissa, boa tarde. Pensem nessas aulas de vocês e tentem refletir sobre o seguinte: a maneira que vocês ensinam natação, a maneira que a gente ensina natação, ela está pautada no quê? Uma primeira coisa para vocês pensarem. Agora, uma segunda coisa para a gente discutir juntos aqui. Será que a maneira que a gente ensina natação nos dias atuais sempre foi assim? Será que a maneira que a gente pensa os conteúdos de ensino, será que a maneira que a gente ensina, será que a maneira que a gente organiza as nossas aulas, as atividades durante a aula, será que a ideia que a gente tem, que ainda muitas vezes as pessoas reforçam, de que o professor tem que ser um bom nadador, de que o professor tem que saber nadar, de onde vêm essas ideias? Legal. Muitas dessas perguntas, na verdade, não têm respostas. Mas vamos entender o seguinte: se a gente for pensar historicamente, a maneira ou a forma que a gente ensina natação nos dias atuais nem sempre foi assim. E naquele livro que eu falei para vocês, que é o Ensino da Natação, do Catô e do Garoff, eles trazem para a gente 3 momentos para a gente pensar o ensino da natação. O primeiro momento eles chamam de concepção global. O segundo momento de concepção ou de momento, né, que eles caracterizam como uma corrente analítica. E o terceiro momento dentro de uma proposta de concepção moderna. Eu vou caracterizar com vocês brevemente cada uma dessas concepções para tentar pensar junto com vocês uma nova maneira de ensinar a natação. Lembrando o seguinte: a cada momento que se surge uma nova filosofia de ensino da natação, de concepção de ensino da natação, a ideia não é romper de maneira abrupta com o que se fazia. A ideia é a gente poder pegar o que tem de bom do que se produz, do que se conhece até os dias atuais e tentar dar um passo à frente. Legal? Então vamos à concepção global. A concepção global a gente pode entender que é a primeira concepção, que ela acontece aí desde sempre até mais ou menos 1800, de maneira sistematizada, vamos pensar assim. É uma concepção onde, na verdade, as pessoas aprendiam pela própria prática, aprendiam pela própria experimentação do ambiente aquático. E, nesse momento, a gente está pensando aí antes de 1800, as pessoas não aprendiam a nadar em piscina. As pessoas aprendiam a nadar em rios, em cachoeiras, em praias, era um ambiente aquático que elas tinham contato. E essa aprendizagem que acontecia era fruto da experiência no ambiente aquático, da exploração no ambiente aquático. Só que cada pessoa aprendia um saber nadar diferente que era determinado pelas necessidades que o ambiente, ou até pelo interesse da pessoa dentro daquele ambiente. Então a gente pode considerar que é um momento de uma autoaprendizagem. Não tinha um professor, ou se tinha alguém da família, um instrutor, né, alguém mais experiente para poder ensinar, esse ensino era feito de maneira meio aleatória, não era intencional, não era sistemático, não se tinha uma ideia clara de algo que deveria ser alcançado, o entendimento do saber nadar era algo extremamente simples. Valeu, Bruno. O entendimento do que era saber nadar era algo extremamente simples. Tanto que dentro dessa concepção, se a pessoa soubesse se virar, vamos pensar assim, dentro do ambiente aquático, ela sabia nadar. Então, se ela dominasse até certo ponto a respiração, se ela soubesse equilibrar o próprio corpo dentro da água e se ela soubesse gerar, conseguisse se deslocar dentro da água, ou essa pessoa sabia nadar. Tem muitas vezes, quando eu falo sobre ensino nas minhas aulas de natação, é bacana que a gente vê alguns alunos falando assim: ah, professor, o meu pai aprendeu assim, o avô dele jogou ele dentro da piscina, jogou ele dentro do rio,
e ele ficou se debatendo lá até aprender a nadar. Então as pessoas tinham essa ideia de que a experimentação por si só ia fazer as pessoas aprenderem a nadar. Até certo ponto isso não está errado. Oi Edson, oi Adriana. Até certo ponto isso não está errado, a experimentação ela é importante. Mas o saber nadar nesse momento da concepção global era algo extremamente simples. Então se a pessoa, que eu costumo brincar, né, se a pessoa consegue se virar nos 30, a pessoa sabe nadar dentro da concepção global. Vamos trazer essa realidade para o nosso momento atual. Oi Zé Ferreira, obrigado pela presença. Vamos trazer essa discussão para o nosso momento atual. Se uma criança, ela frequenta um clube, se ela tem contato com a piscina, se ela tem algum tipo de estímulo positivo e ela se sente segura, ela vai desenvolver algumas capacidades aquáticas. A gente poderia até dizer que ela vai desenvolver algumas habilidades e competências, talvez, da adaptação ao meio aquático. Pela livre experimentação, brincando com os colegas, brincando sozinha, não sei, brincando com algum tipo de material, a pessoa pode desenvolver algumas habilidades e competências. Mas qual era o problema? Eles perceberam que essa livre experimentação do ambiente aquático não levaria o indivíduo a aprender uma técnica mais formal, um movimento socialmente construído, que é a técnica que a gente fala, técnica dos nados. Então, de maneira geral, por volta de 1800, por que isso é de uma maneira geral? Porque cada região, cada país teve o seu tempo diferente nessas transições do entendimento do que é ensinar natação. E essas transições nunca são abruptas. Então não é, opa, hoje é concepção global, amanhã é concepção analítica. Não, as mudanças elas são paulatinas e sempre tem um resquício natural do que era feito anteriormente. Então a ideia é, se chegou um momento onde as pessoas começaram a perceber o seguinte, poxa, a gente precisa de uma orientação, a gente precisa de um professor para que as pessoas aprendam técnicas mais elaboradas, técnicas mais precisas. Então se entrou no momento do que a gente considera da concepção analítica, onde agora a gente tem a presença de um professor, a gente tem conteúdos que têm que ser ensinados, a gente tem a sistematização do ensino, tem a ideia de se começar a ensinar com o que é mais fácil e depois ensinar os conteúdos que são mais difíceis. Tudo isso aconteceu na concepção analítica. Mas qual era o problema? O entendimento que eles tinham do saber nadar ainda era restrito. Era tão restrito, pessoal, que para eles, dentro da concepção analítica, a água atrapalhava as pessoas a aprender a nadar. Então, dentro da concepção analítica, se valorizava o ensino da natação. Olha que coisa interessante. Dentro da concepção analítica, se defendia um ensino da natação primeiro fora da água e só depois dentro da água. Porque a água atrapalhava a aprendizagem das pessoas. E por que eles também pensavam assim? Porque dentro desse momento de se estudar o ensino da natação, dentro da ideia da concepção analítica, o mais importante era a reprodução de movimentos. Então, a ideia é, eu vou reunir um grupo de pessoas para um professor, eu vou criar uma progressão pedagógica, por exemplo, primeiro se ensina o conteúdo 1, depois o conteúdo 2, depois o conteúdo 3. Oi, Ana, bom te ver aí, tá bom? Obrigado pela visita. Depois o conteúdo 3, sempre de maneira sequencial, de maneira rígida, porque se entendia que o mais importante era repetir determinado movimento, mecanizar determinado movimento e que todos poderiam aprender num mesmo ritmo. O que a gente sabe que não faz sentido nenhum hoje, mas na época era uma revolução no ensino da natação. Então, se tinha uma sequência de movimentos que deveriam ser ensinados, esses movimentos eram repetidos, mecanizados fora da água, e depois se colocavam os indivíduos dentro da água para que eles repetissem os mesmos movimentos. Porque a ideia é, se ele sabe fazer esse movimento fora da água, por que ele não saberia fazer esse mesmo movimento dentro da água? As pessoas não eram capazes de fazer porque a gente precisa interagir com o ambiente aquático para poder aprender a nadar. Não é só reproduzir movimentos. Dentro da ideia da concepção analítica, inclusive, primeiro se ensinava com o corpo na vertical. E quando a gente pensa em estar dentro da água gerando algum tipo de deslocamento, a gente está com o corpo na horizontal. Então eles pensaram o seguinte, excelente,
Se o problema é que na hora de nadar na água o corpo está na horizontal, vamos fazer com que as pessoas fiquem com o corpo na horizontal para ensinar ou para aprender a nadar fora da água. Aí se inventaram como se fossem os carrosséis, onde as pessoas ficavam suspensas num conjunto de maquinários e as pessoas ficavam na horizontal, esse carrossel girando e as pessoas fazendo os movimentos fora da água, distante da água. Existem também imagens de equipamentos onde as pessoas ficavam suspensas numa corrente, fazendo o movimento de nado, principalmente do nado de peito, que era a ideia do que deveria ser feito naquela época, até porque tinham a ideia de utilizar da natação em situações de batalha, então alguma coisa parecida com o nado de peito era mais interessante. E só depois, ao longo de todo esse tempo, se pensou o seguinte: não, a gente tem que colocar os indivíduos na água. Só repetir movimento parece não ser interessante, mas como a água é um desafio, vamos colocar as pessoas na água, presas por um cinto e uma corda que está ligada ao teto do espaço de se ensinar natação. Ou então vamos pegar uma vara com uma corda e vamos prender essa corda, né, num cinto preso na cintura do aprendiz, e eu vou transportar esse sujeito preso nessa corda para que ele aprenda a nadar. Então, se tentava distanciar o máximo possível o aprendiz do ambiente aquático, porque se entendia que a água atrapalhava a aprendizagem da natação. Isso para a gente hoje pode parecer sem sentido, mas na época fazia muito sentido. Então a concepção analítica ela tem alguns pontos negativos, como essa ideia de mecanização do movimento, acreditar que todo mundo aprenderia num mesmo ritmo desde que se fizessem as mesmas experiências, a ideia de se ensinar fora da água, de não entender a importância da relação do corpo com o ambiente aquático para poder aprender a nadar. Mas, por outro lado, a concepção analítica tem vários pontos positivos, como a ideia da presença de um professor, de sistematizar o ensino, de organizar o ensino, ter a ideia de primeiro se ensinar o que é mais fácil, depois se ensinar o que é mais complexo. Só que se chegou um momento onde a gente vai fazer uma transição para a concepção moderna, onde eles pensaram o seguinte: poxa, o problema não é a água, o problema é que a gente quer que as pessoas façam movimentos específicos e restritos no ambiente aquático, sem que elas saibam estar no ambiente aquático. Então vamos, antes de ensinar as pessoas os nados formais, vamos ensinar as pessoas a estarem no ambiente aquático. O que faz sentido. Aí começou-se a se pensar essa ideia de ensinar uma familiarização, ou então uma adaptação ao meio aquático. Ou seja, antes de ensinar a técnica dos nados, eu vou ensinar as pessoas a estarem no ambiente aquático. A natação passou a ser fruto da ciência, né, da biomecânica, da fisiologia, da pedagogia, da aprendizagem motora. Todos esses conhecimentos passaram a ser utilizados também nas nossas aulas de natação. Mas, como esse período para a gente ainda é relativamente recente, até a regulamentação da nossa profissão, apesar dessa ideia ser fantástica, a concepção moderna ainda guarda naturalmente resquícios da concepção analítica. A nossa atuação enquanto professores de natação ainda tem resquícios dessa ideia de que a água atrapalha a aprendizagem, por isso eu vou ensinar primeiro a fazer o movimento fora da água. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Há mais ou menos umas 6 ou 7 semanas, estava lá no Instagram e apareceu um vídeo para mim, já comentei até com alguns colegas. Apareceu um vídeo para mim de um professor ensinando a respiração lateral no nado de crawl, com os alunos adultos deitados do lado de fora da piscina, metade do corpo apoiado na borda e a outra metade do corpo, mais ou menos do peitoral para cima, dentro da água, a água no mesmo nível da borda. As pessoas botavam o rosto dentro da água, com a mão apoiada numa prancha para poder fazer a respiração do nado, giravam o pescoço para poder inspirar e depois voltavam com o rosto para dentro da água. Pessoal, isso é resquício da concepção analítica. O vídeo não era de ninguém aqui no Brasil, tá bom? Isso é um resquício da concepção analítica. E eu escrevi de maneira... Fala, meu amigo Fernando Porte, bom te ver aí, grande abraço. E eu, de maneira ingênua, achando que isso não fosse ter impacto nenhum, eu escrevi assim: por que eles não estão na água? Não é só para realizar o movimento, é para perceber, é para poder sentir a água.
Eu recebi vários likes aí no meu comentário, mas recebi também, já tenho diversas pessoas que já me odeiam sem saber que eu sou. Aí já fui criticado, que eu não sei ensinar natação, que eu não sou nadador, né, que tem esses requisitos, só sabe ensinar quem é nadador, então que eu não sou nadador, que eu não sei ensinar natação, que eu não, tudo isso em inglês, né? Que eu não sei, que eu não tenho experiência no ensino da natação. Como é que eu vou ensinar as pessoas a nadar se elas não controlam a respiração? Que são pessoas experientes, não são pessoas iniciantes no ensino da natação, por isso que eles estão aprendendo a respiração daquela maneira. Desculpa, a questão é que nenhum desses argumentos a favor daquele educativo fazia sentido. Se eles são experientes, eles já teriam condições de vivenciar e de aprender a respiração lateral do nado de crawl dentro da água. Se eles são iniciantes, eles deveriam fazer adaptação ao meio aquático e não estar aprendendo um movimento fora da água. A respiração do nado de crawl não se resume a virar o pescoço, ele é uma rotação do corpo como um todo que tem que ser equilibrado pelas ações dos membros superiores e inferiores. E fora da água o seu corpo está todo equilibrado. Teve um rapaz que chegou a escrever assim para mim: você está querendo propor um ensino dentro da água, é como propor que a pessoa aprenda a usar o paraquedas depois que ela pular do avião. Olha o que ele falou para mim. O entendimento que ele tem, né? Não, se eu vou ensinar alguém a pular do avião e abrir um paraquedas, eu tenho que ensinar isso num ambiente controlado e seguro para que depois que ele pule, ele saiba o que fazer. Então a analogia dele era essa, ou seja, antes da pessoa aprender o movimento dentro da água, ela tem que aprender o movimento fora da água. Isso é resquício da concepção analítica. Alguns até argumentaram assim, não, mas eles vão fazer a mesma coisa depois dentro da água. Eu respondi, tudo bem, mas isso que eles estão fazendo fora da água não garante aprendizagem ou transferência nenhuma de aprendizagem. E o grande ponto é, pessoal, por que a gente ainda tem a ideia de que o ensino da natação tem que ser tão mecanizado, tão repetitivo, tão em busca de um movimento perfeito, de um movimento padronizado, como se todo mundo fosse igual? Os nossos corpos são diferentes, as densidades são diferentes, nossa capacidade de se equilibrar dentro da água é diferente. Então, por que a gente continua com essa ideia de que o professor tem que demonstrar um movimento perfeito fora da água ou até nadando, para que o aluno perceba um movimento perfeito e repita desde a primeira vez um movimento perfeito? Isso não é aprendizagem, isso é ilusão, isso é sonho. Então, apesar de todos os avanços da concepção moderna sintética, onde ela entendia que as pessoas primeiro precisam aprender a estar na água para depois aprender os nados, a gente ainda tem uma ideia de adaptação ao meio aquático ou de familiarização que está muito voltada em preparar o aluno para aprender os nados e não em preparar o aluno para que ele possa saber lidar com o ambiente aquático e também aprender os nados. Então a gente tem uma evolução aqui. As pessoas aprendiam por conta própria, lá na concepção global, não tinha professor, não tinha sistematização. Ah não, a gente tem que ensinar algo mais preciso. Então se pensou na concepção analítica. Mas dentro da ideia da concepção analítica, a mecanização era o mais importante. A busca de um padrão, a busca de um modelo. Ah não, antes da gente buscar esse modelo, as pessoas precisam aprender a estar na água. Vamos então primeiro familiarizar as pessoas, adaptar as pessoas ao ambiente aquático e só depois ensinar os nados. Já foi um grande salto. Mas o que a gente vê até os dias de hoje, em função de resquícios da concepção analítica, de limitações, na minha opinião, de entendimento do ensino da natação, o que a gente vê de maneira muito marcada ainda é um ensino de uma adaptação ao meio aquático voltada para uma preparação para poder ensinar os nados formais, porque o mais importante, ou o que é saber nadar, se resume a fazer crawl, costas, peito e borboleta. Aí, geralmente, o professor ensina uma adaptação ao meio aquático que dura cerca de 2 ou 3 meses e logo depois quer mecanizar um conjunto de movimentos durante o ensino da natação. Aí a gente faz uma transição brusca de um momento onde a criança explorava o ambiente aquático para um momento que ela só tem que repetir os nados. E quando a gente fala de ensino dos nados, a ideia é repetir, 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 repetir um padrão para se alcançar um movimento teórico desejado, que é o movimento perfeito. Nossa, aquele cara nada perfeito.
aquele cara nada com perfeição. Nossa, olha aquela nadadora ali, os movimentos são perfeitos. Pessoal, se a gente for ver qualquer nadador, por mais rápido que ele nade, existem assimetrias e divergências entre o lado direito e o lado esquerdo. Aí vocês podem estar pensando assim, Guilherme, mas por que essa ideia, né, que é o nosso objetivo aqui, de pensar, de ser ousado e pensar um novo momento para o ensino da natação, se até hoje as pessoas aprenderam a nadar? Ué, pessoal, dentro da concepção analítica, as pessoas também aprendiam a nadar. Dentro da concepção global também. A questão é que a gente precisa sempre continuar estudando para poder entender que existe geralmente uma melhor maneira ou um conjunto de comportamentos que estão melhores associados ao aprender alguma coisa, e no nosso caso aqui é o aprender a nadar. Então, o meu desafio é a gente pensar nessa nova concepção, que eu estou chamando de concepção aquática integrada, que eu estou me baseando em 4 pilares para poder sustentar essa ideia. Então, assim como a concepção moderna tinha ainda os pontos positivos da concepção analítica, eu estou propondo essa concepção aquática integrada que ainda tem pontos positivos da concepção moderna sintética. Então a ideia não é romper com ela, é pegar o que tem de positivo na concepção moderna e acrescentar novas filosofias, novos valores, para que a gente possa ensinar a natação de uma maneira ainda melhor. Então, o primeiro pilar, por exemplo, a gente entender a adaptação ao meio aquático como um núcleo formador de qualquer experiência no ambiente aquático. E não uma adaptação ao meio aquático que só prepare o indivíduo para aprender os nados formais. Porque, sinceramente, nem isso acontece. Os exemplos que geralmente eu dou. Quando a gente vai ensinar a saída de bloco no nado de costas, por exemplo, muitas crianças, se não todas, tem dificuldades em fazer respiração na posição de decúbito dorsal submersa. Mas esse controle da respiração numa posição dorsal submersa não é conteúdo dos nados, é conteúdo da adaptação ao meio aquático. Então houve uma falha lá atrás. Muitas vezes a gente vai ensinar virada olímpica e as crianças não sabem fazer nem a cambalhota, nem sabem controlar a respiração. Giro e controle de respiração não são conteúdos de ensino dos nados, são conteúdos de ensino da adaptação ao meio aquático. Sim, Bruno, é isso mesmo. A ideia de que repete, isso é resquício, pessoal, de 70, 80 anos atrás. Então a gente não pode continuar reproduzindo esse padrão. Ah, Guilherme, mas as pessoas aprendem a nadar. Lógico que aprendem a nadar. A gente aprende até com as experiências ruins. Como é que a gente não vai aprender com experiências boas? Mas será que a gente não pode dar um passo à frente? Então esse é o primeiro pilar, a gente entender a adaptação ao meio aquático de maneira mais ampla, de uma maneira que dure por toda a vida, ou que pelo menos dos 2, 3 até os 6, 7 anos. Que é o momento da gente ensinar os movimentos fundamentais, as habilidades motoras fundamentais, para só depois, a partir dos 6, 7 anos, a gente ensinar as habilidades específicas ou as habilidades esportivas. Pensem sobre isso. Uma segunda ideia é a gente pensar o ensino da natação, e eu estou pensando natação de maneira ampla, conteúdos de adaptação, conteúdos dos nados, dos outros esportes e experiências aquáticas, a gente ensinar tudo isso por meio da exploração, da experimentação e da percepção. Isso vai em oposição, Bruno, à ideia do tecnicismo. Valeu, Poliana. É justamente com essa ideia de romper o tecnicismo. Não significa que não haverá repetição. A repetição ela é importante para a aprendizagem. Se você não vivencia o movimento, como é que você vai aprender o movimento? Só que a ideia é, a gente propõe uma atividade de aprendizagem, por exemplo, e você percebeu que alguns alunos não alcançaram aquilo que você considerava como é o adequado. Como é que geralmente a gente faz? Pensem aí. Vou tentar dar um exemplo para poder ficar mais nítido para vocês. A gente está ensinando a pernada do nado de crawl. A gente propôs alguma atividade e a gente percebe que alguns alunos não alcançaram o que a gente queria, de posição dos pés, utilização dos membros inferiores como um todo, de amplitude da pernada. Naturalmente, o que a gente faria? A gente pararia os alunos, vê se não é isso, e a gente começaria a dar um montão de orientação sobre o movimento adequado. Não, Bruno, por exemplo, Bruno, os pés têm que ser assim. Não, Bruno, a pernada começa aqui. Não, Bruno, tem que ser mais frequente, a pernada tem que ser mais curtinha. Não, Bruno, tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito.
a gente fica do lado de fora demonstrando, fica em pé, fica deitado, bota os alunos para olharem um outro aluno. A gente está sempre querendo passar a ideia de que existe um movimento perfeito, padrão, que tem que ser alcançado por todos, mesmo as pessoas sendo diferentes. E se a gente propusesse essa correção de uma outra maneira? E se essa correção, se essa busca do movimento adequado fosse feito por meio da exploração, da experimentação e da percepção? Eu percebo, por exemplo, que o Demétrio está fazendo a pernada do nado de crawl e um dos pés dele não está completamente em flexão plantar. Eu vou propor para o grupo de alunos, ou para esse aluno em específico, variações nas posições dos pés para querer que ele perceba a melhor posição dos pés para poder ter uma pernada mais eficiente, uma pernada com melhor sustentação e equilíbrio. Ao invés de eu dar a resposta para o aluno, que é o modelo que a gente tem de ensino da natação, eu vou criar percepções corporais para ele dentro da água, para que ele chegue à conclusão do que é melhor, a partir da própria experimentação. Então, ao invés de eu estar direcionando o aluno, indicando o que seria, em tese, o certo, eu vou estar propondo variações de experimentação do ambiente aquático, fazendo perguntas. Aron, como é que você acha que é melhor a pernada? Desse jeito ou desse jeito? Pode ser que muitas vezes o aluno não chegue à conclusão do que é o melhor. Ele vai experimentar mais, não tem problema nenhum. O exemplo que eu dei foi sobre o ensino dos nados, mas a gente pode pensar a mesma coisa para a adaptação ao meio aquático. Primeiro que a gente precisa ter uma adaptação ao meio aquático mais ampla, como eu disse para vocês, que dure muito mais tempo. Então a gente precisa ter mais claro o que a gente vai ensinar e como a gente vai criar essas explorações, variações e percepções dentro da água. Então, a gente tem que tentar utilizar cada vez menos o método por comando e utilizar métodos como métodos de descoberta orientada, de solução de problemas, para ensinar adaptação e para ensinar os nados. Por que quando eu estou ensinando adaptação ao meio aquático, eu só oportunizo movimentos que são movimentos considerados como adequados? Por que eu não posso oportunizar ao aluno vivência de um movimento que é ruim para que ele perceba que aquela posição corporal é ruim? A gente não faz isso porque a gente tem a ideia de que se a gente estiver fazendo isso, as pessoas vão pensar assim, o Guilherme não sabe ensinar, meu filho veio aqui para poder aprender a nadar e ficar fazendo um movimento que eu sei que é errado. Mas se o aluno não entende por que uma posição corporal é ruim e por que outra é melhor, ele vai mecanizar um movimento sem compreender por que aquele movimento é diferente do outro. E ele não vai perceber o que é melhor. Porque, sinceramente, pessoal, no final das contas, ainda mais quando a gente está falando de ensinar alguma coisa dentro da água, a gente está falando do aluno perceber o que ele faz para que ele faça melhor. O aluno não vai fazer a braçada do seu jeito, porque o corpo dele é diferente. E o nosso último pilar está no fato de a gente entender essa aprendizagem da natação, também natação como um todo, de maneira mais ampla, então que não se limite a fazer uma adaptação preparatória para ensinar os nados, que dure mais tempo, como eu falei para vocês, e que a gente leve em consideração as particularidades dos sujeitos. Eu não estou querendo dizer que vão existir diversos nados de crawl, eu não quero dizer isso para vocês, mas eu quero que a gente entenda que as pessoas são diferentes. Se a gente for olhar o mesmo sujeito nadando com um microscópio, a gente vai perceber que ele nada diferente. O braço direito não faz o mesmo movimento que o braço esquerdo. Imagina querer comparar uma pessoa com a outra. Então, para poder fechar essa ideia dessa concepção aquática integrada, a proposta é: eu vou continuar com a adaptação ao meio aquático, como acontece na concepção moderna. Eu vou continuar ensinando os nados, eu não vou deixar de ensinar os nados. Não vai virar oba-oba, não vai virar enganação, não é nada disso, mas eu vou oportunizar a aprendizagem dos nados de uma outra maneira. Legal, Jeffrey? Esse princípio da individualidade é um princípio mais voltado para o treinamento esportivo, né, para condicionamento físico, para adaptações fisiológicas, mas isso acontece em qualquer contexto. E, mais uma vez, eu não vou deixar de ensinar o que é correto. Eu vou utilizar um caminho diferente, que é muito mais interessante e perceptível para quem está aprendendo. Então, para a gente fechar nossa discussão aqui, porque a ideia é que essas nossas salas de aula ampliadas sejam curtas, né? A gente tem uma concepção global que visava a percepção do próprio movimento para poder aprender a nadar.
Isso era fantástico, a pessoa aprendia na água e pela água, mas não se tinha método, não se tinha conteúdo, não se tinha professor, não se tinha organização do ensino. Isso era ruim. Depois surgiu o que a gente considera de concepção analítica, onde já tinha professor, tinha um instrutor, tinha sistematização, tinha conteúdo, tinha a ideia do fácil, do médio e do difícil, mas se ensinava a nadar fora da água. Se entendia que a água atrapalhava e que o mais importante era aprender um movimento, independentemente do contexto. Se realize um movimento, aprenda um movimento fora da água com qualquer posição corporal. Depois faça a mesma coisa dentro da água que você aprendeu a nadar. E isso não dava certo. Chegou um momento, então, que se percebeu o seguinte: poxa, saber nadar é algo muito mais amplo e a gente precisa primeiro ensinar os indivíduos a estarem na água para depois aprenderem os nados. A gente chegou na ideia da concepção moderna sintética, onde surgiu a proposta da adaptação ao meio aquático. A proposta da concepção moderna sintética já é muito rica e fantástica, no sentido de compreender que primeiro as pessoas precisam lidar de maneira adequada com o ambiente aquático, para depois aprender os nados. Mas em função até das nossas características, do que a gente entende sobre o ensino, porque a gente aprendeu de uma maneira e acaba reproduzindo, em função de resquícios aí da concepção analítica, ainda se tem a ideia de que o ensino da natação é mecanicista. Isso é chato, isso é enfadonho, tem-se a ideia de que todos devem aprender da mesma maneira, no mesmo ritmo, baseado na repetição, repete, repete, repete. Tanto que a gente tem até hoje professor ensinando exatamente a preocupação de como os dedos têm que estar na hora que a mão entra na água, como tem que estar, não sei o que lá. Pessoal, não precisa disso. Ao invés de você pensar em indicar exatamente como os dedos têm que entrar na água, como a mão tem que fazer não sei o que lá, faça perguntas para o aluno. Ao invés de você fracionar o movimento em 200 partes a ponto do aluno nem compreender o que ele está fazendo, faça perguntas. Como é que você acha que é melhor de entrar com a mão na água? Dessa maneira, e deixa o aluno vivenciar. Dessa maneira, deixa ele explorar, deixa ele perceber, ou dessa maneira. Faça mais perguntas do que dê respostas. Isso é ensino. A gente não precisa ensinar uma pessoa a nadar ou ter a ilusão de que ele vai nadar numa aula. E a gente precisa orientar os pais nesse sentido também. Por isso essa ideia da concepção aquática integrada, onde além da ideia da percepção para poder ensinar a nadar, para que as pessoas aprendam, a gente tem uma adaptação ao meio aquático mais ampla, mais duradoura, uma adaptação ao meio aquático que prepare o sujeito para lidar com qualquer condição de ambiente aquático. A gente tem que ensinar os nados formais. A gente não vai deixar de ensinar os nados formais se ele estiver numa aula de natação. A gente não vai deixar de ensinar o polo aquático se ele estiver numa aula, numa equipe de polo aquático. Só que a maneira que a gente vai ensinar que vai ser muito mais rica, muito mais interessante. Então lembrem-se, eu posso ensinar conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais. Eu posso explorar o ambiente aquático para que o indivíduo perceba a abraçada dele, para que ele perceba a frequência ou a amplitude adequada de membros superiores e inferiores, ao invés de eu ficar ditando a resposta. Legal? Quero saber se vocês têm alguma pergunta, querem fazer alguma consideração. Agradeço aí bastante a participação de vocês, foi bem bacana. Lembrem-se de depois aproveitar o espaço lá da minha comunidade Legado Azul, para que a gente possa continuar esse bate-papo que a gente está aqui. Não queiram só ouvir, pessoal, queiram participar lá na comunidade agora. Eu acho que isso é muito importante para a gente, tá bom? Vamos lá, que perguntas vocês gostariam de fazer? Fala, César. Nada? Então vamos lá, esse é o nosso desafio agora. A gente pensar um ensino da natação, eu sei que realmente é um desafio, porque a gente aprendeu baseado na mecanização e na repetição. A gente não aprendeu a ensinar, por exemplo, assim. Deixa eu ver, Jeffrey. Professor, amei a aula, muito obrigado por trazer esses conhecimentos. Valeu, Jeffrey. Parabéns lá pela participação no projeto de extensão, tá? Sucesso para você. Valeu, César. Cabral. Se fosse dividir a aprendizagem da natação em duas partes, ou seja, adaptação e aprendizagem da técnica de nados, que conceitos você utilizaria em cada uma?
global analítica. Tá, beleza. Cabral, valeu, Thiago, obrigado. Primeiro, a ideia da gente não confundir as concepções de ensino da natação com métodos de ensino. Então, a gente tem aquela ideia do método global, do método analítico e do método misto. Essa é uma ideia que serve para ensino de qualquer coisa. A proposta da concepção global, da concepção analítica, moderna sintética, está muito mais relacionada a uma filosofia de se ensinar. Então, como eu disse, né, a ideia da concepção global não tinha professor. Meu filho poderia ir para um clube, por exemplo, e ficar brincando na piscina. Isso leva a um certo grau de aprendizagem. Ele vai se desenvolver bastante. Mas, naturalmente, dificilmente ele aprenderia o nado de costas, de borboleta, talvez alguma coisa parecida com a pernada de peito, mas o nado de peito propriamente dito, possivelmente não. Então, mesmo que você esteja dentro dessa ideia da concepção moderna ou da proposta que eu estou trazendo da concepção aquática integrada, a gente pode fracionar um movimento maior em partes menores. Mas o que eu queria defender, Cabral, é a ideia do seguinte: eu estou ensinando a pernada de peito. Naturalmente, o que a gente fala para o aluno? A gente direciona tudo. O pé tem que estar para fora, o pé tem que estar desse jeito, a água tem que bater aqui, a água tem que bater lá, o aluno não consegue fazer o movimento, a gente tira ele da água, coloca ele deitado, volta os pés dele para fora, a gente faz coisas nesse sentido. Mas e se eu fizesse as experimentações, Cabral, mais ou menos assim? O aluno faz uma repetição e eu peço para ele colocar os 2 pés para dentro. Aí vai ter aluno que já sabe fazer a pernada e vai falar o seguinte: professor, mas o pé para dentro não é errado? Então por que você está mandando a gente fazer com o pé para dentro? Porque eu quero que vocês experimentem o quanto isso não é positivo. Vou ler, Cabral, rapidinho. Depois eu vou pensar o seguinte: pessoal, agora eu quero um pé para dentro e um pé para fora. Eu quero agora o oposto. Agora eu quero os 2 pés para fora. Porque tem muita gente que não faz a pernada de peito porque não entende o que é pé para dentro e pé para fora. A percepção que a pessoa tem do próprio corpo não está adequada. Mas, naturalmente, a nossa primeira resposta é querer dar a resposta, querer dar a solução. A gente tira o aluno da água, pega o pé dele de maneira mecânica, coloca o pé dele para fora, manda ele observar alguém nadando, coloca ele dentro da água, ele continua errando. Então, essa seria a ideia. A mesma coisa, quero ensinar, quero que ele perceba melhor como utilizar os braços para fazer a ação de qualquer um dos nados. Nado de borboleta, por exemplo. Ao invés de eu mecanizar o movimento, não que a gente não possa demonstrar, pessoal, não é essa a ideia, mas ao invés de querer ficar repetindo o movimento, nadando borboleta fora da piscina, por que eu não posso pedir que ele faça saltos e que ele utilize os braços de maneira diferente, as mãos de maneira diferente? Eu quero que você use as mãos de maneira aberta, punho cerrado, os braços muito abertos, os braços muito juntos, e você vai me dando a resposta do que parece ser melhor. Essa que seria a ideia. Então, aprendizagem baseada na exploração, na percepção. Isso é aprendizagem, requer tempo. Você já viu o filme A Menina e o Mar? Vale apenas ver. Vale ver. Mostra o ensino da natação no início do século XX. Bacana, Cabral. Eu tenho algumas imagens, eu não conheço o filme. Obrigado, vou ver. Eu tenho algumas imagens aqui que achei na internet, né? Você coloca lá em francês, principalmente, ensino da natação, e vem algumas imagens, que eu não vou mostrar aqui, mas tem muitas imagens interessantes, vale a pena depois vocês procurarem. Esportista, é isso aí. Olha só, então, muitas coisas do que eu estou propondo aqui não é novidade, mas a ideia é que a gente faz isso de maneira não intencional. A gente só fala assim, nada com a mão aberta, nada com a mão fechada, beleza, acabou. A gente não tem uma intenção por trás daquilo, a gente só está criando variações aleatórias, sem sentido, sem intenção. Então, eu quero que a gente passe a fazer isso de maneira intencional. O Nado de Peito foi o primeiro empreendimento pedagógico. Isso aí. Cabral, porque vamos imaginar o seguinte, é uma pernada mais propulsiva, a gente consegue manter o rosto fora da água, até dentro da ideia da concepção analítica, vamos pensar nos militares, eles poderiam atravessar um rio, uma cachoeira, alguma coisa assim, tendo visão do que estava acontecendo. O cara não ia atravessar um rio no ambiente de guerra nadando borboleta. Isso não faz sentido, né? Mas até mesmo esse nado de peito, né, o nado de peito que a gente conhece hoje em termos de competição, era um desenho do nado de peito. Então, tudo isso é bacana. Então, a proposta é, vamos repensar o que a gente faz, entender
que a gente pode criar tanto dificuldades como facilidades dentro do ambiente aquático para poder gerar ensino. Tem 2 artigos recentes que falam sobre manipulações de restrição no ensino da natação, que são muito bacanas, que eles falam da ideia de manipular o indivíduo, a tarefa e o ambiente. Por exemplo, olha que ideia simples que às vezes a gente não se atenta, que a gente faz às vezes de maneira não intencional. Por que para poder ensinar a pernada de crawl, a pernada tem que ser sempre na superfície? Por que eu não posso propor o ensino da pernada de crawl de maneira submersa? Sim, Poliana, é isso aí. Eu sei que a pernada de crawl tem uma frequência adequada, e a frequência dos 50 metros para os 1.500 metros é diferente, mas por que eu não posso pedir que intencionalmente o aluno faça uma pernada de crawl de gigante, bem ampla, para que ele perceba o quanto isso é ruim, e depois ele diminuindo a amplitude de pernada, fazer uma pernada bem curtinha, e ele percebendo a amplitude adequada para o corpo dele. O que a gente vê hoje na natação competitiva? A ideia nem seria falar de natação competitiva, mas de ensino, né, de aprendizagem. O que a gente vê na natação competitiva? A gente tem um nadador, uma menina de 8 ou 9 anos, que parece que tem o dom para nadar o nado de peito. Aí dos 8 anos até os 20, ela só nada peito. Ela nem teve a oportunidade de aprender os outros nados. Como é que a gente vai saber que ela não é boa nos outros? Talvez por algum motivo ela se identificou mais com o nado de peito, explorou melhor, vivenciou melhor, só isso. A gente tem que ensinar os 4 nados. Então a ideia não é limitar, a ideia é fazer mais do que a gente faz, é ampliar. Então eu dei um exemplo de manipulação do ambiente, né, para poder ensinar alguma coisa dos nados. Então pernada na superfície, pernada submersa. Se a gente fosse pensar em manipulação do indivíduo, usar uma nadadeira, usar um palmar, nadar com diferentes posições dos dedos. Por que o professor ainda tem a ideia de que palmar e nadadeira é só para andar volume, é só para quem é atleta? Por que a gente não pode colocar uma criança para usar uma nadadeira adequada, lógico, e não é para nadar 1.000 metros, mas para ela perceber o efeito da utilização de uma nadadeira, o que acontece com o equilíbrio, com a sustentação, com a propulsão? Poliana, estamos tão robóticos às vezes, querendo colocar as crianças e até mesmo os adultos em padrões que não se enquadram. Sim, sim. Aí a pessoa, na verdade, não aprende a nadar, né? Cabral, o livro do Catu e do Garofa é baseado no livro... não tem no Brasil. Rapidinho. Ele mergulha... Legal, Cabral. E outra coisa, né? A ideia do livro que eu mostrei para vocês aqui. Isso aqui é uma representação do que aconteceu na França ou na Europa de uma maneira geral. Não é uma representação literal do que aconteceu no Brasil, mas a gente pode entender que naturalmente alguma coisa nesse sentido também aconteceu aqui. Geralmente os alunos têm muita dúvida com a pernada de peito. Sim, Jeffrey. Por vários motivos, né? Mais uma vez, a gente ainda faz uma adaptação ao meio aquático que é limitada, que é fraca, porque as pessoas acham que a adaptação ao meio aquático a pessoa está perdendo tempo. É porque a gente não sabe como fazer, né? E a pernada de peito não é natural. Então, vamos pensar o seguinte, Jeffrey. A gente aprende algo novo baseado nas vivências ou conhecimentos anteriores que a gente tem. Ninguém anda na rua com pernada de peito. A pernada de peito não é algo natural, nem é algo anatômico. Então, como é que isso vai acontecer de maneira espontânea? A gente precisa ensinar. Só que a gente quer ensinar só baseado na repetição. Crie desafios, Jeffrey. Crie experimentações, como eu disse, uma perna, as 2 pernas, atividades que sejam mais fáceis, atividades que sejam mais difíceis, atividades na superfície, atividades em maior profundidade, atividades com modificação na posição corporal. Quando a gente pensa em progressão pedagógica, a progressão pedagógica não precisa ser obrigatoriamente dentro da mesma aula. A progressão também é entre as aulas. Então, uma aula tradicional de um professor é assim: primeira parte da aula, pernada; segunda parte da aula, braçada; terceira, coordenação; no final, termina com nado completo. Isso não é progressão pedagógica. Porque não tem como ensinar tudo numa aula só. Progressão pedagógica seria: o tema da aula é pernada, por exemplo, ou braçada e coordenação de nado. Eu proponho variações de educativos, por exemplo, de pernada, porque o objetivo é ensinar a pernada.
A pernada é o primeiro, deveria ser o primeiro conteúdo de ensino dos nados, por causa de equilíbrio, propulsão e sustentação. Ela equilibra o corpo como um todo. Aí o aluno não sabe fazer a pernada, o professor já está querendo ensinar respiração lateral. Não vai fazer nenhum nem outro. Porque a pernada também, ou a propulsão básica que é proposta na adaptação homeoaquática, é uma pernada parecida com a pernada de crawl, não é a pernada de crawl. E a gente vai se falando, tá? Mais uma vez, obrigado aí. Lembre-se que semana que vem, da minha live com a professora Ana Cláudia, a gente vai conversar sobre as escolas de natação. Eu gosto muito desse nome, escola de natação. Então a gente vai falar sobre a parte tanto pedagógica como administrativa. Ela é proprietária dessa escola de natação Golfinho. Na verdade, o nome nem é escola de natação, é Escola de Atividades Aquáticas, se eu não me engano. Ela tem a escola dela desde 1992, então vai ser um bate-papo muito bacana. Valeu, Camila. Aron, talvez colocar elástico na perna ajudaria na pernada. O Aron, eu não vou dizer que não ajudaria, desculpa, a gente acaba se empolgando, né? Valeu, Michele, obrigado, valeu. O Arão, não vou dizer que não ajudaria, mas a ideia de usar elásticos com a ideia, com a proposta de alcançar o movimento desejado é uma mecanização. Eu não estou falando que está errado, que a pessoa não vai aprender, mas perceba, né? Por exemplo, o indivíduo afasta demais os joelhos. Você, opa, vamos limitar o joelho. Por que você não manda ele afastar ainda mais? Por que você depois ele não manda, não pede que ele não afaste o joelho de maneira nenhuma? Para ele buscar a abertura adequada entre os membros inferiores. Entendem? É essa que seria a ideia. É uma ideia para todo mundo pensar aí, tá bom? Pessoal, brigadão, grande abraço e a gente se vê. Um ótimo domingo.